É 1875. Existem 38 estados nos Estados Unidos. A Rainha Vitória governa o Reino Unido. A Torre Eiffel só será construída daqui a 12 anos. E o Empire State Building só nos próximos 50 anos. A expectativa média de vida de uma mulher no século XIX era de cerca de 45 anos. Mas uma delas, que nasceu neste ano, terá quase o triplo disso. Seu nome é Jeanne Louise Calment. Ela nasceu no dia 21 de fevereiro em Arles, na França, bem no início do boom da indústria global, e tinha 1 ano quando o telefone foi inventado. O fonógrafo chegou após 2 anos. Depois, o automóvel, o rádio, a TV, o computador e a internet ao longo das décadas. Quando a Microsoft foi fundada, Jeanne já tinha 100 anos. Quando o primeiro smartphone foi inventado, sua idade era de 117 anos. Era uma mulher vivendo nos anos 90, e talvez durante toda a vida, que podia lembrar de quando as velas eram usadas para iluminar as casas. Ela conheceu um mundo sem aviões nem espaçonaves. Os irmãos Wright alçaram voo quando Jeanne já era uma mulher adulta com 28 anos. Quando a primeira pessoa foi ao espaço, ela tinha 86 anos. Madame Calment detém o recorde mundial da pessoa com vida mais longa de todos os tempos. Ela viveu por 122 anos e 164 dias. Mas foi isso mesmo. Aos 21 anos, Jeanne se casou com Fernand. Naquela época, ela usava vestidos longos e chiques com penteados elegantes nos cabelos. As mulheres vitorianas não vestiam calças quando Jeanne era uma adulta jovem. Em 1898, ela deu à luz sua única filha, Yvonne. Quando estava na faixa dos 30 anos, ela e sua mãe começaram a usar ternos sob medida, uma tendência lançada por Coco Chanel na década de 1920. Jeanne passou por muitas situações no início do século XX, mas a pior veio em 1934. Yvonne faleceu com 36 anos. Em 1942, Jeanne perdeu o marido Fernand. Em 1963, a senhora de 88 anos ficou sozinha. Ela viveu mais do que todos os herdeiros. Sem ter para quem deixar o enorme apartamento da família, ela fez um acordo com o tabelião Monsieur Raffray em 1969. Pelo acordo, ele pagaria a ela 2.500 francos por mês, aproximadamente o mesmo equivalente em dólares hoje, pelo resto de sua vida. Depois que ela partisse, o cara ficaria com o apartamento. Parecia um bom negócio para fazer com uma pessoa de 94 anos. Mas ela acabou vivendo mais do que ele também, e a viúva dele continuou pagando até a morte de Jeanne, em 1997. No total, como Madame Calment viveu incrivelmente por tantos anos, os Raffrays acabaram pagando 11 vezes mais do que esperado. Este é considerado um dos piores investimentos já feitos. Muitas pessoas notavam que Jeanne era sempre cheia de energia. Ela aparecia e agia como se tivesse 20 ou até 30 anos menos do que sua idade. Surgiu uma teoria de que Jeanne era na verdade sua filha Yvonne, e foi aí que todo o mistério começou. Um grupo de cientistas decidiu verificar se essa extrema longevidade de Jeanne era real. Para eles, o caso era incrível e inusitado para não ser examinado. A senhora Calment alegava que era devido à sua dieta saudável e atividade física. Ela nadou, jogou tênis e até pedalou até seus 100 anos. Ela também atribuía isso ao seu estilo de vida despreocupado e sem estresse. Jeanne nunca teve que trabalhar um dia sequer durante sua longa vida. Os mais céticos acham que, nas fotos em que tem 110 anos, ela não tem mais do que 90. Uma especialista em envelhecimento examinou de perto as imagens da supercentenária. Ela não notou nenhum sinal de fragilidade relacionado à idade, o que é típico para pessoas que vivem até os 100 anos. Muito menos 2 décadas a mais do que isso. Um matemático até estudou a genealogia dela e fez uma equação mostrando como eram mínimas as chances de alguém da família viver tanto tempo. Pesquisando o andamento da vida incrivelmente longa da Jeanne, os cientistas duvidaram do motivo pelo qual ela nunca mencionou vários eventos significativos que supostamente viveu. Um dos principais foi o enorme surto de cólera de 1884. Ela teria 9 anos, grande o bastante para se lembrar de algo assim. Yvonne nem tinha nascido ainda. Houve questionamentos com os documentos dela também. A carteira de identidade da década de 1930 mostrava que os cabelos e olhos eram extremamente escuros, quase pretos. Mas no final de sua vida, os olhos eram cinzentos e ela tinha cabelos castanhos antes de ficarem totalmente brancos. O fato é que em cerca de 10 a 15% das pessoas, os olhos podem ficar mais claros com a idade.
pois os pigmentos da íris se degradam. Mas, para a maioria das pessoas, os olhos escurecem com o passar dos anos, pois a melanina se acumula na íris. Mas também havia um problema com a altura. Jeanne tinha 1,5 m. Yvonne era um pouco mais alta, com cerca de 1,52 m. Aos 114 anos de idade, Jeanne tinha 1,5 m. A altura dela não mudou 1 centímetro sequer. Extremamente estranho, pois as pessoas encolhem à medida que envelhecem, já que a cartilagem entre as articulações fica mais fina. Por muitos anos, Jeanne de alguma forma conseguiu passar despercebida. Ela se mudou para uma casa de repouso em 1985, quando tinha 110 anos. Nenhum jornal em Arles mostrou qualquer centenário comemorando seu 100º aniversário 10 anos antes. Madame Calment não era conhecida até 1988. Houve uma celebração dos 100 anos da visita de Vincent van Gogh a Arles. Jeanne disse a repórteres que conheceu o famoso artista quando ele esteve na cidade. Ela tinha 13 anos na época. Ela então apareceu em um documentário chamado Vincent e Eu, em 1990. Apenas 5 anos depois, então com 120 anos, Jeanne conquistou o recorde mundial da pessoa mais velha que já viveu. E por algum motivo ela confundia o marido e o pai nas suas histórias. Jeanne mencionou pela primeira vez que a loja da família pertencia a seu pai, mas na verdade pertencia a Fernande, seu marido. O pai, Nicolas Calment, era um construtor de navios e nunca teve nenhuma loja. Isso fez com que Yvonne contasse sua história errada. Seu pai é que era o dono da loja. Mas uma coisa simplesmente não se encaixava. Jeanne mencionou várias vezes que uma mulher chamada Marty a levava para a escola. De acordo com os registros, de fato, uma mulher com o nome Marty trabalhou para os Clement, mas ela era 10 anos mais nova que Jeanne. Não tinha como levar a pequena Jeanne para a escola. Ela poderia, no entanto, facilmente acompanhar a jovem Yvonne. No entanto, os céticos cientistas não pararam por aí. Olhando para a única foto conhecida onde as duas mulheres estão juntas, elas parecem bem diferentes. Mas quando os pesquisadores compararam as imagens da jovem Yvonne e da velha Jeanne, encontraram uma notável semelhança nos ossos faciais, narizes e outras características que faziam parecer que elas eram uma só e a mesma pessoa. Outro fato curioso é que Yvonne tinha um fibroma na ponta do nariz. Surpreendentemente, em algumas fotos Jeanne tinha a mesma protuberância. Será que Yvonne realmente herdou um crescimento aleatório de células mutantes no mesmo lugar que sua mãe? Parece uma coincidência muito estranha. Com tudo isso, os céticos concluíram que foi Yvonne e não Jeanne que viveu até 1997. A teoria deles era de que Jeanne morreu em 1934, aos 59 anos. A família, segundo eles, então decidiu que a filha iria se passar por sua mãe. O motivo alegado: sonegar altos impostos sobre herança. Felizmente, a cidade natal dela, Arles, tem um dos arquivos mais ricos e mais bem preservados do mundo. O departamento tinha muitos documentos interessantes, incluindo as certidões originais de nascimento e casamento da Jeanne. E, curiosamente, as evidências fotográficas são escassas. Um primo do neto de Jeanne afirma ter queimado todos os retratos de família restantes em 1994, a pedido dela própria. Fica a pergunta: por que ela iria querer isso? Apesar de todo o ceticismo, Jeanne ainda manteve o seu recorde. E talvez ela não seja tão discrepante, afinal. O homem vivo mais velho, Jiroemon Kimura, do Japão, chegou aos 116 anos. Na verdade, o Japão lidera o mundo em termos de populações centenárias. O país possui mais de 70 mil pessoas com 100 anos ou mais. Se a idosa Jeanne era realmente sua filha ou não, talvez nunca saibamos. Mas pode ser melhor nos concentrarmos no que as pessoas mais longevas de hoje estão fazendo de certo. Em 1898, uma pessoa verdadeiramente única nasceu em Boston, Massachusetts. William James Sidges. Seu pai, Boris, era um psicólogo bem conhecido e sua mãe, Sarah, era médica. Eles perceberam que seu filho era especial quando ele ainda era pequeno. Um dia, a mãe encontra seu filho escrevendo uma carta antes de seu primeiro aniversário. Então, outro dia, os pais veem William lendo atentamente o New York Times, entendendo cada palavra. Não há nada de incomum nisso, exceto pelo fato de William ter menos de 2 anos. Os pais entendem que seu filho é um gênio. Eles gastam as economias da família em livros, mapas, livros didáticos e dicionários para assistir seu filho com novos conhecimentos. Quando William completa 4 anos, lê Homero na sua versão original. Quando ele completa 6 anos, aprende as obras de Aristóteles. Também aos 6 anos, termina de escrever seu 4º livro. Um desses livros é um trabalho sobre anatomia.
Aos 8 anos, William fala e escreve fluentemente em inglês, latim, francês, russo, hebraico, turco e armênio. Isso não é suficiente para ele, que cria sua própria linguagem única. Seus pais estão um pouco chocados com as habilidades do filho. Eles percebem que ele é muito inteligente para uma escola regular. Ele é mais inteligente do que todos os professores e alunos. Aos 9 anos, William passa facilmente em todos os exames e entra em Harvard. Mas a universidade não permite que ele ingresse tão cedo. Então, pelos 2 anos seguintes, ele continua frequentando sua antiga escola e fica entediado. Ele não para de escrever livros. Ele escreve um romance, alguns poemas em francês e uma constituição para uma utopia fantástica. E é isso que distingue William de outros prodígios. Um jovem gênio geralmente começa a aprender apenas uma ciência, mas nosso herói está interessado e é bem-sucedido em campos de conhecimento completamente diferentes. Matemática, astronomia, idiomas, política, biologia, filosofia e muito mais. Finalmente, William completa 11 anos e o deixam estudar em Harvard. Todos os alunos e professores ficam surpresos ao ver um aluno tão jovem, mas acima de tudo, ficam surpresos com seu nível de conhecimento. Algumas pessoas o admiram, outras o acham estranho. William se sai muito bem em Harvard, passa facilmente em todas as provas e até dá palestras no clube de matemática. O tema das palestras é um dos assuntos mais difíceis da matemática, corpos quadridimensionais. Não apenas estudantes, mas também cerca de 100 professores universitários frequentam suas aulas. Para a maioria das pessoas, essas palestras são muito pesadas, mas aqueles poucos que entendem do que William está falando ficam surpresos com seu conhecimento verdadeiramente genial. Os professores acreditam que William se tornará um grande astrônomo e matemático. Ele encontrará novos mundos, fará descobertas, inventará novas maneiras de estudar astronomia. Ele provavelmente se tornará o maior matemático do mundo. Infelizmente, o conhecimento não é suficiente para alcançar o sucesso na vida. William não consegue fazer amigos na universidade. Muitos colegas não o entendem e não querem ser amigos dele. William se forma em Harvard aos 16 anos. Ele tenta se encaixar no mundo, levar uma vida feliz, mas não consegue. Depois de Harvard, ele consegue um emprego em outra universidade no Texas. William ensina matemática, mas sua carreira docente termina rapidamente. A gerência pede que ele deixe o emprego, já que ele é muito mais jovem do que todos os professores e alunos. As pessoas simplesmente não aceitam que uma pessoa tão jovem lhes ensine. Junto com isso, William se torna uma celebridade. Os jornais escrevem sobre ele e repórteres o entrevistam. Mas William não aguenta ser o centro das atenções, então decide se esconder de todos que o conhecem e levar um estilo de vida tranquilo. Nos anos seguintes, William se muda de cidade em cidade e vive com nomes diferentes para que ninguém descubra quem ele é. Ele consegue empregos comuns, como torneiro, serralheiro e contador em uma pequena empresa com um salário pequeno. Quando as pessoas o reconhecem, William se muda para uma nova cidade. Ele continua escrevendo livros e termina o seu trabalho em um volume de 1.200 páginas sobre a história dos Estados Unidos. Ele coleta passagens de trem e bonde e escreve um livro sobre elas. Ele também escreve sobre ciência e astronomia, publica todos os seus livros com nomes diferentes. Infelizmente, eles não são populares e não trazem dinheiro para ele. Ainda não sabemos quantos livros William escreveu com nomes falsos. Anos depois, um de seus livros será vendido em um leilão por vários milhares de dólares. Ele é fluente em 40 idiomas, mas alguns especialistas e biógrafos afirmam que ele poderia falar mais de 200 idiomas. William leva uma vida tranquila e provavelmente feliz. Ele trabalha como carpinteiro em Nova York, mora em um apartamento modesto e se encontra com amigos. Biógrafos que estudam sua vida dizem que pessoas que conheciam William o adoravam. Todos o descreviam em palavras excepcionalmente gentis. Então, parece que William se sentiu satisfeito com sua vida adulta, apesar dos difíceis dias mais jovem. Mas alguns especialistas acreditam que ele foi infeliz pelo resto de sua vida. Em 1937, sua vida tranquila muda quando ele conhece uma mulher que se torna sua amiga. Ela o visita e eles discutem vários tópicos. As coisas estão indo bem. William está feliz por ter uma nova amiga. Mas então um grande artigo sobre ele é publicado em uma revista bem conhecida. Descreve sua vida em detalhes e de uma forma ruim. Nesse artigo, William parece ser um maluco recluso. Acontece que sua nova amiga era uma repórter que se aproximou dele de propósito para aprender o máximo possível sobre a sua vida. Agora, centenas de milhares de pessoas tinham a imagem errada dele.
William não vai deixar por isso mesmo e decide processar a revista por invasão de privacidade. Depois de um tempo, William perde o caso. Apesar de sua vida secreta, o juiz o considera uma pessoa pública. E não há nada de errado em as pessoas descobrirem algo sobre a vida de uma pessoa pública. Ele sai de casa e se esconde das pessoas novamente. Ninguém sabe como ele passa a vida pelos próximos anos. Em 1944, ele faleceu aos 46 anos. Ele não era rico a essa altura e estava trabalhando como funcionário de um escritório. Não tinha dinheiro em sua conta, não havia amigos por perto. Ninguém sabe o que ele esteve fazendo em seus últimos anos. Quase ninguém o entendeu a vida toda. Quem sabe que sucesso poderia ter alcançado se as pessoas tivessem sido mais gentis com ele? Ao longo da sua vida, William fez vários testes de QI. Os resultados sempre provavam que ele era um gênio. Albert Einstein tinha um QI de 160 pontos. Leonardo da Vinci tinha um QI de 180. Isaac Newton, 190. William Sidis tinha algo entre 250 e 300 pontos. Ele provavelmente foi a pessoa mais inteligente da história. A vida de muitas pessoas inteligentes prova que ter um QI genial não é o suficiente. Muita inteligência não garante sucesso. É importante ter inteligência social, saber como se comportar em público, como falar corretamente e como agradar as pessoas. Muitas pessoas podem adivinhar o que o interlocutor está sentindo graças à sua intuição. Elas sabem como e quando fazer a pergunta certa e dar a resposta certa. Alguém poderia pintar quadros incríveis, mas nunca saber como apresentá-los corretamente. Como resultado, suas obras de arte podem ser reconhecidas como baratas durante toda a vida do artista. Um violinista que não sabe negociar um valor alto para seu concerto acabaria tocando nas ruas a vida toda. A capacidade de se tornar uma celebridade e vender suas habilidades também é um talento importante. Muitos gênios eram eremitas e viveram mal porque nunca conseguiram se socializar. Às vezes, um gênio sabe tudo sobre engenharia genética, mas não tem ideia de como se comportar em uma festa. Pessoas mal intencionadas geralmente usam gênios para fins egoístas e os enganam. Por outro lado, algumas pessoas que não têm alta inteligência ou conhecimento obtêm posições de alto nível, se tornam famosas e alcançam sucesso graças à inteligência social e ao trabalho duro. Apenas um dia sem dormir reduz seu tempo de reação, enfraquece suas habilidades analíticas e causa estresse. Após 3 dias sem sono, você pode sentir irritação e sua capacidade cognitiva diminui. Uma semana pode trazer problemas sérios para o corpo todo. Já não dá mais para diferenciar a realidade da fantasia e não se tem a mínima ideia do que está acontecendo ao seu redor. Mas em janeiro de 1964, um jovem conseguiu ficar acordado por mais de 11 dias. E no fim desse período, ele se sentiu normal. Esse foi o tempo mais longo que alguém já conseguiu ficar sem dormir. Esse acontecimento até foi registrado no Guinness Book e ajudou os cientistas a aprenderem muito sobre a estrutura do cérebro humano. Tudo começou no fim de dezembro de 1963. 2 estudantes, Randy Gardner, de 17 anos, e um amigo, começaram a pensar sobre uma ideia para o projeto de ciências da escola. Não demorou muito e eles resolveram fazer alguma coisa relacionada ao sono. A meta era ficar acordado o máximo possível e quebrar o recorde anterior, de um DJ, que conseguiu trabalhar por 260 horas sem parar. Isso dava quase 11 dias. A música alta e o movimento constante mantiveram o cara acordado. Mas para Randy, seria difícil se manter ocupado, principalmente à noite. No início, o assunto do projeto era a influência da insônia em todos os tipos de habilidades humanas. Mas os jovens se deram conta de que não tinham os equipamentos adequados para um estudo dessa profundidade. Então, resolveram investigar como a privação de sono afeta as habilidades cognitivas, bem como a capacidade de jogar basquete. Randy deveria permanecer ativo e seu amigo tentou de tudo para mantê-lo acordado. No começo, tudo correu bem. O amigo tinha um diário para registrar qualquer alteração no corpo de Randy, por menor que fosse. Os primeiros 2 dias foram bem simples. O cara estava sempre em pé e não se deitava na cama. Ele se sentia animado, se divertia e praticava esportes. Durante todo esse período, o amigo fez anotações no diário. Mas no 3º dia, ele acabou dormindo encostado a uma parede. Tinha cochilado enquanto escrevia. Por sorte, Randy conseguiu continuar acordado. Então os caras perceberam que não conseguiriam seguir adiante com o experimento sem uma ajudinha a mais. Então ligaram para um 3º amigo, que escreveu umas matérias para um jornal de San Diego, nos Estados Unidos. William Dement, da Universidade de Stanford, viu a notícia e se interessou pelo experimento. Na época, William era provavelmente a única pessoa no mundo que estudava o fenômeno do sono.
Ele arrumou as malas imediatamente e partiu para a cidade de Randy. Foi assim que 4 pessoas se envolveram em uma mesma experiência. Eles testaram o paladar, a audição, o olfato do cobaia. Após 3 dias, as capacidades cognitiva e sensorial começaram a despencar. Na manhã seguinte, Randy sentiu náusea. Ele caminhou ao redor da casa e encontrou algumas frutas cítricas. Os cheiros de tangerina e laranja o ajudaram a se livrar daquelas sensações desagradáveis. Os amigos se revezavam para dormir e nunca deixar Randy entediado. Se ele fechasse os olhos por um segundo que fosse, o sono o dominaria na hora. Um dia, eles jogaram basquete por horas a fio e no dia seguinte foram jogar boliche. Assim que a noite caía, as coisas ficavam mais difíceis. Quando escureceu de vez, ninguém sabia o que fazer. Randy estava entediado e era difícil mantê-lo acordado. Surpreendentemente, mesmo após uma semana sem dormir, o cara mostrou resultados excelentes no basquete. Ele estava jogando até melhor que os outros 3. Outra coisa, sua fala parecia clara e lógica. A essa altura, a maioria dos jornais norte-americanos já estava escrevendo sobre o experimento. O estudante se tornou uma celebridade, e aquele auê todo o ajudou a continuar acordado. Outros cientistas foram até lá para observar o experimento de perto. Com a ajuda de exercícios matemáticos, testaram as habilidades intelectuais de Randy, que então mostrou resultados ruins. Ele estava resolvendo um problema quando esqueceu o que estava acontecendo e o que estava fazendo. Os pesquisadores também escanearam o cérebro do jovem e registraram sua atividade. Agora, o experimento estava chegando ao fim. Em poucas horas, o estudante quebraria o recorde anterior. Ele estava sem dormir havia quase 11 dias. Os cientistas resolveram então levá-lo para um hospital especial, para mostrar como seu cérebro se comportaria durante o sono. Em 8 de janeiro de 1964, às 2 horas da madrugada, o novo recorde foi estabelecido. Randy ficou sem dormir por 264 horas. Finalmente, o cara podia ir para a cama. Os pesquisadores prenderam eletrodos na cabeça dele para observar sua atividade cerebral e o jovem caiu em sono profundo. Várias horas se passaram. Ele acordou, foi ao banheiro, depois voltou para a cama. O sono durou 8 horas, 10 horas. Randy só acordou no começo da 15ª hora de sono e foi para a escola. Todos ficaram em choque. Parecia que aquele experimento maluco não tinha gerado nenhuma consequência negativa. O rapaz continuou a estudar como antes, jogou basquete e foi passear com os amigos. Enquanto isso, os cientistas estavam estudando os resultados da pesquisa. Eles descobriram que durante todo aquele tempo, o cérebro de Randy tirou sonecas. Isso quer dizer que diferentes partes se revezavam para dormir. Quando o jovem jogava basquete, as capacidades analíticas ficavam desligadas. Quando estava resolvendo problemas de matemática, a parte responsável pelas reações ficava inativa. Resumindo, uma parte do cérebro descansava um pouquinho, enquanto acordava para que outra parte também dormisse. Randy não foi a primeira pessoa a ficar mais de uma noite sem dormir. Muito antes, o cérebro humano já havia passado pela falta de sono e aprendido a descansar em partes, distribuindo seus recursos de forma igual. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. É bem provável que o jovem fosse geneticamente mais predisposto a ficar acordado por muito tempo. Muita gente tentou quebrar o recorde, mas ninguém conseguiu. Durante esses experimentos, muitas pessoas tiveram problemas sérios de saúde. Elas chegaram a ter alucinações, se esqueciam do que havia acontecido 2 minutos antes, não conseguiam pensar e até demonstravam um comportamento agressivo. E não é à toa. A falta de sono provoca ansiedade e estresse. Sem dormir, seu corpo não funciona direito. Isso pode causar problemas se sair de casa. Até mesmo em casa você pode esquecer de desligar o forno ou o ferro de passar e corre o risco de adormecer no momento mais inoportuno. Ou pode ver um unicórnio e correr atrás dele sem pensar nas consequências. Quem sabe perder a sensação de fome, ou pelo contrário, começar a comer demais, o que pode levar a problemas estomacais. Ninguém deve fazer experimentos assim. É por isso que o livro dos recordes parou de registrar tentativas de quebrar o recorde de Randy. Assim, as pessoas não fariam mal a si mesmas. Mas vamos voltar à nossa história. Muito tempo se passou. Todos até se esqueceram do caso. E aí um dia, o cara deu uma entrevista. Nela, confessou ter enfrentado a insônia durante muito tempo após o experimento. E sofreu durante anos com esse problema. Depois, conseguiu definir um cronograma normal de sono. Randy conseguia dormir, mas não descansava mais do que 6 horas por dia. A natureza deu ao corpo humano a habilidade de sobreviver a situações extremas. Por exemplo, se você passar muito tempo sem comer, seu corpo ativará o modo de sobrevivência. Aí ele usará as reservas de gordura ou tecidos musculares. Assim, inicia o processo de usar todos os recursos disponíveis. Uma pessoa consegue viver sem comida por várias semanas e sem água por vários dias. Assim que volta a comer e a beber água, o corpo se recupera.
O mesmo se aplica à resistência. Durante milhares de anos, as pessoas correram para sobreviver. Então nosso coração aprendeu a suportar cargas enormes. Mas ninguém jamais precisou enfrentar a falta de sono na nossa história evolutiva. É por isso que nosso cérebro não está adaptado a ficar longos períodos acordado. Depois disso, ele pode não se recuperar, pois não sabe o que fazer. Mas essa evolução pode começar agora mesmo. As pessoas nunca passaram por tanta privação de sono como hoje. Redes sociais, festas, programas de TV, expedientes exaustivos em escritórios, voos frequentes, tudo isso coloca uma pressão jamais vista antes no cérebro. No passado, uma pessoa conseguia caçar um mamute, voltar para a caverna e ir direto para a cama. Agora, após um dia pesado de trabalho, muita gente fica navegando pela internet e se cansando ainda mais. É por isso que é tão importante definir horários fixos para dormir e acordar. Você solta o cinto de segurança e se levanta, esticando as pernas após um longo voo. Você vai até o banheiro para se refrescar. De repente, você está no ar. As bagagens voam ao seu redor. Parece que o mundo está acabando. Você está 9.000 metros acima do solo e está se encaminhando para uma aterrissagem forçada. Antes de ter tempo para pensar, tudo fica escuro. No início de 2001, um enorme Boeing 747, transportando mais de 400 pessoas, decolou do Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio. O voo progrediu normalmente até atingir 12.000 metros e velocidade de cruzeiro. A comida estava sendo servida. Os passageiros estavam para lá e para cá como em qualquer outra viagem. Um pouco mais cedo naquele dia, um voo de uma companhia aérea japonesa entre Busan, na Coreia do Sul, e Tóquio, no Japão, havia começado de maneira semelhante. Esse era menor, com cerca de 250 pessoas a bordo. Ele também entrou em velocidade de cruzeiro a 11.000 metros. Ambos os aviões estavam em uma rota de voo semelhante, apenas a 600 metros um do outro, e deveriam se encontrar sobre a ilha japonesa de Honshu. Os dois estavam próximos a este cruzamento quando o piloto do Boeing 747 percebeu seu indicador anticolisão disparando. Foi quando ele viu que havia algo errado. Um dos aspectos críticos das viagens aéreas modernas é a coordenação do controle de tráfego aéreo. Todos os voos são monitorados e os pilotos são avisados se algo estiver errado. O objetivo do controle de tráfego aéreo é organizar os voos tão bem que as colisões sejam impossíveis. Todo avião moderno é construído com monitores de colisão, mas eles nunca devem ser usados por causa disso. Enquanto os indicadores anticolisão soavam, o trainee Hideki Ashitani, de 26 anos, estava sentado atrás dos radares na torre de controle, monitorando ambos os voos. O estresse de ter que supervisionar mais de 10 aviões o estava sobrecarregando. Isso não surpreende, visto que ele ainda não era certificado para operar por conta própria sem supervisão. Quando percebeu a potencial colisão, correu para evitar um desastre. Ele rapidamente contatou o voo de Busan, que estava viajando a 11.000 metros, e disse para diminuírem a altitude, tentando criar um vão maior entre os aviões. Com toda aquela pressa, porém, Ashitani cometeu um erro terrível. Ele contatou o avião errado. Em vez de dizer ao Boeing 747 para reduzir sua altitude, o piloto seguiu as instruções dele e baixou de 12.000 metros para 11.000 metros, exatamente a mesma altura em que viajava o 747. Ambos os aviões aceleravam um em direção ao outro a 800 km por hora em rota de colisão. Ashitani estava começando a entrar em pânico. Quando percebeu que o voo de Busan não havia descido, ele rapidamente o instruiu a virar à direita. O piloto, é claro, deixou de seguir as instruções dadas, pois foram enviadas para o avião errado. Por uma razão desconhecida, a instrução para virar à direita falhou e não chegou para ninguém durante todo esse tempo. As comunicações do controle de tráfego aéreo estavam falhando e os pilotos não tinham ideia de quanto perigo estavam correndo. Ao ver Ashitani em pânico atrás do painel de controle, sua supervisora correu para o local e assumiu o controle da situação. Ela contatou o voo de Busan e lhe disse para subir. Surpreendentemente, quando fez isso, ela deu a ordem para um voo que nem estava operando naquele dia. Ambos os voos a ignoraram, pois não sabiam que a mensagem era destinada a eles. O piloto do Boeing ao menos sabia que havia outro avião por perto, mas sua confiança no controle de tráfego aéreo o teria confortado.
Certamente, se algo estivesse muito errado, alguém lhe enviaria mais instruções. Nesse ponto, o acidente estava começando a parecer inevitável. Para os passageiros dos voos, porém, tudo parecia normal. Eles já tinham comido seus lanches, esticado as pernas, ou talvez estivessem esperando na fila do banheiro, completamente sem saber que estavam a caminho de se chocar com outro avião. Felizmente, para todas as 600 pessoas envolvidas, o piloto era bem treinado e confiante, mesmo em uma situação que faria a maioria das pessoas congelar. Através do para-brisa, ele viu algo que nenhum piloto jamais deveria ver. Outro avião vindo diretamente em sua direção. Com reflexos como de um gato e com uma compostura notável, o piloto do Boeing agarrou o manete e direcionou o avião o mais para baixo que pôde durante os segundos que tinha antes da colisão. O Boeing passou direto por baixo do outro avião. Imagine ser um piloto e ver o solo à sua frente em vez do céu. Os dois saíram intactos. Este homem salvou a vida de mais de 600 pessoas. Isso não quer dizer que todos saíram sem um arranhão. Os passageiros estavam completamente sem saber de todo o incidente, então quase nenhum estava usando o cinto de segurança. Não havia o que eles pudessem fazer, pois a mudança de direção os jogou contra o interior do avião. Do nada, com um movimento repentino da aeronave, muitos atingiram o teto com a força de um acidente de carro. Todos os objetos e pessoas desprotegidos foram arremessados no ar. Alguns podem até ter sentido como se o avião tivesse acabado de cair no chão. Milagrosamente, apenas 7 passageiros e 2 membros da tripulação ficaram gravemente feridos, e o restante sofreu ferimentos leves. O piloto voltou para Tóquio para permitir que todos os feridos fossem tratados. Graças à ação rápida das equipes médicas e à incrível capacidade de tomada de decisão e habilidade demonstrada pelo piloto, todos no voo sobreviveram. Cada vez que você viaja de avião, está concordando em se lançar no céu a velocidades de até 800 km por hora, dentro de uma frágil concha de metal. Você fica cercado por motores enormes e perigosos, 10 ou 11 km acima do solo. Certamente parece que não há como sobreviver se o avião começar a dar problemas. O pouso na Baía de Hudson mostra que pilotos habilidosos podem superar essas dificuldades aparentemente intransponíveis. No dia 15 de janeiro de 2009, o voo 1549 estava programado para voar de Nova York para Carolina do Norte. O piloto Chesley Sullenberger era um ex-piloto de aviões a jato que passou a pilotar voos comerciais nos anos 80. O céu estava claro e as condições eram favoráveis. Era um voo normal para todos os 155 passageiros a bordo, até que o pior aconteceu em apenas 1 minuto e meio. Quando o avião alcançou 900 metros de altitude, ele atingiu um bando de gansos canadenses. Eles atingiram o voo inteiro, mas o pior de tudo é que alguns gansos ficaram presos em ambos os motores. Quando Sullenberger percebeu que os motores estavam falhando, contatou o controle de tráfego aéreo. Eles ordenaram que voltasse para pousar no aeroporto, mas o piloto percebeu que era impossível. Com os motores falhando e sem uma pista aberta para pousar, ele teve que assumir o controle da situação para salvar a vida de todos a bordo. Sem controle total de seu avião, ele não era capaz de operar na altitude normal. O avião voou tão baixo que passou a apenas 300 metros sobre a ponte George Washington. As pessoas na ponte ficaram apavoradas ao ver o avião tão perto, mas não tinham ideia de como as coisas estavam a bordo. Com o avião na velocidade de 220 km por hora, Sullenberger viu o rio Hudson à sua frente e não teve escolha a não ser pousar nele. Todos na torre de controle ficaram chocados ao ouvir o que ele teria que fazer, mas não havia outra opção. Pousar em uma pista é uma coisa, mas pilotos comerciais não são treinados para pousar em rios. Sullenberger teve que pensar com clareza e planejar a aterrissagem enquanto voava em direção ao solo. Ele cuidou para que a cauda tocasse a água antes do nariz. Pousar com o nariz primeiro comprometeria ainda mais os motores e causaria ainda mais danos. Surpreendentemente, o avião pousou na água sem se despedaçar. Sua aceleração diminuiu gradualmente até que eles alcançaram um ritmo lento e constante na superfície. De longe, as pessoas podiam até pensar que fosse apenas um barco se movendo lentamente. No entanto, eles ainda não estavam seguros. O estresse do pouso fez com que uma das portas na parte traseira do avião se abrisse e danificou a fuselagem. A água encheu rapidamente e os passageiros correram para a evacuação pelos escorregadores infláveis.
Um barco chegou com uma rapidez impressionante para buscar os passageiros presos que esperavam nas asas e nos escorregadores infláveis. Todos sofreram ferimentos leves no choque com o rio, mas todos sobreviveram. O capitão Sullenberger entrou para a história como um dos pilotos mais notáveis de todos os tempos, tendo salvado tantas pessoas de uma situação aparentemente desesperadora. Foi feito até um filme sobre seu heroísmo. O nome dela é Lillian Boyer. Espere um minuto, por que ela está na asa de um avião? A partir de 1921, Lillian ganhava a vida fazendo acrobacias completamente malucas no ar em aviões. Ela sabia dar um bom show e se tornou famosa em todos os Estados Unidos. Mas Lillian começou sua carreira incomum de maneira acidental. Ela era uma simples garçonete de 21 anos em um restaurante de Chicago. Isso mudou quando dois pilotos, chamados Elmer Partridge e Johnny Metzger, tornaram-se clientes frequentes lá. Um dia, eles ofereceram a Lillian uma carona em seu velho biplano, um Curtiss JN 4D de nome Jenny. Ela aceitou e eles seguiram para o aeroporto local. Logo, Lillian estava no ar. Foi o primeiro voo de sua vida e ela estava incrivelmente animada. Voar não a assustava nem um pouco. Na verdade, com o vento forte soprando em seu rosto e o barulho do motor nos seus ouvidos, Lillian percebeu que os aviões eram a sua vocação. 4 dias depois, Partridge perguntou se ela queria pegar outro voo. Dessa vez, Lillian decidiu fazer algo ousado. Quando o avião estava voando a 105 km por hora, ela saiu de seu assento e subiu na asa. Mas mesmo assim, ela queria ainda mais. Então ela caminhou até a borda. O tempo todo, Partridge gritava para que ela se sentasse, pois pensava que ela fosse pular. Ela mal podia ouvir sua voz devido ao barulho do motor, mas Lillian não estava nem um pouco assustada. Ela realmente gostou daquilo. Quando o piloto viu o que ela poderia fazer, ele a apresentou a Billy Brock. Ele trabalhava no aeroporto de Chattanooga e procurava alguém que pudesse fazer acrobacias nas asas de um avião. Eles apertaram as mãos e logo começaram o treinamento de Lillian. Lillian largou o emprego no restaurante e começou a treinar em tempo integral. Por 5 meses, ela praticou fazendo acrobacias em um celeiro em Chattanooga. Ela usou um aeromodelo que tinha colchões macios colocados embaixo dele por segurança. Ela fez ginástica com um instrutor, assim como corrida e outros esportes, e mudou seus hábitos alimentares. Logo estava pronta para um voo de verdade. E ela provou que era melhor. Lillian foi a primeira acrobata mulher a realizar acrobacias como se pendurar em um avião com uma das mãos ou ficar pendurada pelos joelhos ou tornozelos. Sua bravura surpreendeu as pessoas e ela rapidamente se tornou muito popular. Ela e Brock começaram a fazer shows aéreos em várias feiras e festivais e ela se tornou uma verdadeira estrela. Quando eles iam para a cidade, a multidão sempre os recebia. Sempre havia um carro esperando por Lillian e ela tinha muitos fãs apaixonados. Lillian era a única mulher na época que poderia realizar uma façanha muito arriscada. Ela saía da cabine presa por um fio fino, que tinha um bocal no final. Ela fazia algumas acrobacias na ponta da asa e depois se pendurava sobre o avião, segurando-se apenas pelos dentes. Os espectadores não conseguiam ver o fio a centenas de metros abaixo, então o truque parecia ainda mais chocante e incrível. A multidão explodia em gritos quando Lillian executava essa acrobacia. Então Brock baixava uma escada especial, onde ela se agarrava e voltava para o seu assento. Mas também houve acidentes. Eles lembravam Lillian e Brock de que estavam fazendo algo muito perigoso e que deveriam ser o mais cautelosos possível. Durante um de seus shows em 1924, eles planejaram fazer uma acrobacia em comum. Brock faria um loop enquanto Lillian estaria de pé nas asas superiores do biplano. A ideia era que ela enfiasse os pés em algumas alças e a força centrífuga do loop ajudaria Lillian a manter o equilíbrio. Mas durante a acrobacia, algo deu errado e a alça rompeu. Lillian bateu com força na asa, mas ela ainda conseguiu subir de volta ao seu assento. Ela se machucou, mas continuou fazendo seus shows. Quando estava se apresentando em Trenton, New Jersey, em outubro de 1925, Lillian teve outros 3 acidentes durante alguns saltos de paraquedas. No primeiro dia do show, o vento a afastou de seu local de pouso e ela caiu no assento de uma roda gigante. Parte do público achou que era apenas uma parte maluca da acrobacia, mas na verdade era uma situação muito perigosa. Felizmente, o operador da roda gigante percebeu que Lillian estava em risco e interrompeu o funcionamento do brinquedo. Na segunda vez, ela não conseguiu controlar seu paraquedas e bateu no telhado da arquibancada.
Ela bateu forte e ficou presa ali, e as pessoas tiveram que procurar uma escada para ajudá-la a descer. No terceiro dia de seu show, o paraquedas de Lillian quase pousou em uma tenda, então ela puxou as mortalhas o mais forte que pôde para mudar de direção. Isso fez o paraquedas virar do avesso, e Lillian caiu de cerca de 15 metros de altura direto no chão. Ela sofreu muitos ferimentos e teve que ser hospitalizada, mas foi muito bem tratada. Ela ficou no hospital por 2 meses e todas as suas contas foram pagas por uma pessoa anônima. Lillian achou que essa pessoa provavelmente era o presidente da feira. Ele gostava dela. Na verdade, como ela era uma estrela, muitos homens a admiravam. Mas ela não arriscou sua vida por dinheiro ou fama. Lillian fez tudo isso para ela mesma. Brock ficava com quase todo o dinheiro de suas apresentações, e era assim que ela queria. Eles geralmente se apresentavam por 2 ou 3 dias seguidos, ou mesmo uma semana inteira. Eles recebiam de $1.000 a $1.200 por uma apresentação, mas Lillian recebia apenas $100. Como ela mesma disse, ainda era uma quantia decente de dinheiro e era o suficiente para ela. Portanto, Brock dirigia o negócio, fazia a manutenção do avião e contratava mecânicos e tripulantes. Mas seu show se chamava Circo Voador de Lillian Boyer. E havia uma razão para isso. Brock estava apaixonado por Lillian. Trabalhar constantemente juntos aproximou muito os dois, mas não deu certo. Lillian lhe disse que não aconteceria nada entre eles, mas ele ainda se importava com ela, e Lillian realmente o apreciava por isso. Ela confiava em seu piloto com sua vida e admirava sua habilidade. Na verdade, ela dizia que ele era o melhor piloto que ela conheceu. Antes de cada voo, ele verificava novamente todos os sistemas, fios e mecanismos. Ele a diria para onde ir e Lillian o ouvia. E foi Brock quem inventou a maioria das acrobacias. Havia total confiança entre eles e eles trabalhavam como se fossem um só. Depois que Brock faleceu, Lillian continuou fazendo acrobacias com outro piloto, mas ela nunca conseguiu confiar nele como confiava em Brock. Uma de suas acrobacias características era mudar de um carro para um avião, mas ela nunca fez isso com um novo piloto. Durante sua carreira de acrobata entre 1921 e 1928, Lillian realizou 352 shows em 41 estados dos Estados Unidos e no Canadá. Ela realizou 143 mudanças de um carro para um avião e deu 37 saltos de paraquedas. Mas, em 1928, o voo em baixa altitude foi proibido. E assim, as acrobacias perigosas realizadas nas asas de aviões se tornaram história. Quase meio século depois, Lillian mais uma vez se tornou uma celebridade no Museu Aeroespacial de San Diego. Uma sessão inteira foi dedicada às suas realizações incríveis. Lillian era a convidada de honra em todos os eventos lá. Uma noite, ela teve uma das surpresas mais agradáveis de sua vida. Era um voo em um biplano Boeing PT-17. Dessa vez, agora com 80 anos, Lillian não andou nas asas ou fez acrobacias perigosas. Mas quando ela pousou, admitiu que realmente queria. O piloto havia lhe dito para não sair da cabine. Além disso, ela não podia confiar nele tanto quanto confiava em Brock. É 1944. Esse cara é Joseph Herman. E ele está a 5.486 metros de altura e sem paraquedas. Há poucos segundos, ele pilotava um avião em uma missão para a Alemanha. Normalmente os pilotos e a tripulação usam paraquedas dentro do avião. Mas Joseph gostava de ficar confortável, então ele tirou aquela mochila pesada do paraquedas. De repente, seu avião foi atingido. Ele ordenou que todos os membros da tripulação evacuassem e correu para o seu paraquedas. Mas segundos depois, o avião explodiu. A explosão jogou Joseph para fora da aeronave e ele se viu voando pelo céu noturno sem paraquedas. Em pânico, ele começou a olhar para o chão, procurando um lugar seguro para pousar. Um rio, lago ou piscina não era uma opção. Bater na água em alta velocidade é quase o mesmo que bater no concreto. Os montes de neve são ótimos. Se ele pudesse encontrar um fundo o suficiente, teria pelo menos uma aterrissagem semi-suave. Mas é novembro e não há neve em lugar nenhum. A melhor opção, mirar no bosque. Galhos de árvores e arbustos podem retardar sua queda o suficiente para que ele sobreviva ao bater no chão. Joseph precisou de algum tempo para ter essas ideias e agora ele estava a pouco menos de 2.000 metros de altura. Foi aí que um milagre aconteceu. Ele se chocou contra algo e, por reflexo, se agarrou a isso. A princípio, ele pensou que fosse um pedaço aleatório do avião caindo na terra. Mas não.
Eram as pernas de alguém. Acontece que era um membro de sua tripulação que acabara de abrir seu paraquedas. Agarrado ao seu novo melhor amigo para o resto da vida, Joseph quase alcançou o solo. Ambos os oficiais se prepararam para o impacto. Mas o paraquedas foi projetado apenas para uma pessoa. Com o dobro do peso, não poderia cair a uma velocidade segura. Mesmo que Joseph tenha levado uma pancada no peito por cortesia de seu parceiro de paraquedas, ele ainda conseguiu manter o pouso. Ele sofreu vários ferimentos, mas mesmo assim, sobreviveu a uma queda de 5.486 metros. Mas esse não é o recorde de queda livre sem paraquedas. Conheça Vesna Volovic. Há cerca de 50 anos, ela era comissária de bordo estagiária e, como na maioria dos dias, atendia passageiros na cabine. O avião estava voando a mais de 10 mil metros quando se partiu. Vesna sobreviveu ao caos inicial e começou sua queda livre. Ela imediatamente perdeu a consciência e não tinha absolutamente nenhuma ideia do que estava fazendo enquanto acelerava em direção à Terra. Poucos minutos depois, ela pousou. Bom, se espatifou e sobreviveu. Um guarda florestal local a encontrou entre os destroços do avião. Ela sofreu muitos ferimentos, mas depois de 16 meses, se recuperou plenamente. Ela até queria voltar ao trabalho como comissária de bordo. Vesna não se lembrava do acidente ou da queda. Talvez ela tenha sido salva pelas árvores e pela neve. E uma salva de palmas vai para o guarda florestal heróico, que a encontrou e prestou os primeiros socorros que salvaram sua vida. Em uma daquelas coincidências clássicas, Vesna nem mesmo deveria estar naquele avião. A companhia aérea cometeu um erro e colocou nossa sobrevivente no voo em vez de outra garota com o mesmo nome. Muitas pessoas disseram que o universo percebeu seu erro e deu à garota uma segunda chance. Este homem é Luke Aikins, e ele deu um dos saltos livres mais malucos de todos os tempos. Sem paraquedas, obviamente. Então estamos a 7.620 metros de altura. 4 pessoas saltam de um avião, e apenas 3 delas têm paraquedas. O pobre coitado sem paraquedas é o nosso herói. O resto é a tripulação. Eles filmam o salto do Luke e o ajudam a se manter na direção certa. Eles têm sinalizadores de fumaça presos aos pés para que o Luke possa vê-los através das nuvens. Agora estamos a 5.181 metros. No momento, a velocidade do Luke é de 240 km por hora e seu pulso é quase 3 vezes a sua frequência cardíaca em repouso. Na metade do caminho, um membro da tripulação ajuda Luke a remover sua máscara de oxigênio. Quanto maior a altitude, menos oxigênio há. Então, quando Luke saiu do avião, precisou de uma máscara para não desmaiar. Mas agora o nosso herói está respirando sozinho novamente. 1.524 metros. Os outros membros da equipe abrem seus paraquedas e Luke é deixado sozinho. Ele se aproxima do local de pouso. É uma rede gigante, do tamanho de cerca de 1/8 de um campo de futebol. Está estendida entre 4 grandes guindastes. Cada guindaste tem holofotes especiais para ajudar o Luke a encontrar o local de pouso perfeito. Em uma rede suspensa, 20 andares acima do solo. Luke está bem sobre seu alvo, e pouco antes de pousar, ele vira de costas para pousar com segurança. 3, 2, 1. Pousando! A multidão vai à loucura, e Luke tem o direito de se gabar. Uma façanha como essa requer praticamente 2 anos de treinamento e prática. Luke Aikins já havia saltado de paraquedas 18.000 vezes. Então, em média, uma queda livre dura 2 minutos e meio. Matemática, 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 matemática. Luke passou 31 dias em queda livre. Que tal pular 5 vezes mais alto do que isso? Um frio congelante a uma altitude de 39.000 metros. Esta coisa é chamada de balão de grande altitude. É usado para voar a mais de 10.000 quilômetros de altitude. Após cerca de 2 horas, essa coisa levou o futuro recordista Felix Baumgartner para a estratosfera. Para pular daquela altura, ele precisava de um traje espacial especial, com reserva de oxigênio e aquecimento adicional. Quando a escotilha se abriu, Felix precisou de mais 15 minutos para se preparar mentalmente. E então, tudo o que ele teve que fazer foi dar um passo simples. E ele estava no ar. Após 20 segundos, ele atingiu uma velocidade monumental de 700 km por hora. E 30 segundos depois, atingiu sua velocidade máxima de 1.356 km por hora. Felix voou mais rápido do que muitos aviões supersônicos e até rompeu a barreira do som.
No chão, um monte de gente até ouviu o estrondo supersônico, igual ao que você ouve quando os aviões atingem a velocidade do som. Isso teria definitivamente atordoado Félix, mas ele estava indo tão rápido que o estrondo aconteceu muito acima dele. Muito mais perigosa era a força em seu corpo. Após cerca de 1 minuto de voo, ele começou a girar em alta velocidade. Seu corpo estava experimentando mais força G do que astronautas decolando em um ônibus espacial. Se ele tivesse perdido completamente a consciência, o salto teria terminado de maneira diferente. Mas depois de 13 segundos, a rotação parou e ele conseguiu se estabilizar. Após 3 minutos e meio, ele começou a desacelerar. Quanto mais próximo da superfície, mais espesso fica o ar e, portanto, mais devagar você cai. 4 minutos e 16 segundos de queda livre. Félix lançou seu paraquedas, mas era muito cedo. O problema é que a viseira dele começou a embaçar devido a alguns problemas de aquecimento. Ele não sabia exatamente o quão alto estava, então, para ficar seguro, lançou seu paraquedas um pouco mais cedo. Ele disse que se sentia como se estivesse flutuando na água, sem saber para que lado estava a superfície. 9 minutos depois, Félix finalmente pousou em solo sólido. Ele tinha acabado de estabelecer vários recordes mundiais. O salto mais alto e a maior distância e velocidade de uma queda livre. Além disso, ele é a única pessoa a romper a barreira do som sem usar um motor. Mas seu recorde de salto mais alto logo foi superado. Alan Eustace saltou de aproximadamente 41 mil metros de altura. Para isso, trajes espaciais selados e paraquedas especiais são essenciais. Mas e se você se encontrasse a 40 mil metros de altitude sem nenhum equipamento? Estaria cerca de 0 graus Celsius lá fora, então você não exatamente congelaria. Mas conforme caísse, estaria lidando com cerca de menos 55 graus Celsius. Um casaco quente poderia ser útil. Mas a verdadeira ameaça seria a falta de oxigênio. Se você quiser ficar alerta, basta ter uma máscara de oxigênio. Digamos que você tenha um traje espacial quente e oxigênio. O que você faz agora? Você precisa ficar em uma posição que crie resistência máxima no ar. Abra os braços e as pernas, aponte o peito para baixo e incline a cabeça para trás. Agora você tem tempo para escolher um bom lugar para pousar. Lembre-se, a água não é sua amiga. Procure neve ou bosques. Depois de escolher um local, é necessário se preparar para o impacto. Por que não seguir o exemplo de Luke Aikins? Vire-se de costas, pressione as pernas contra o peito e cubra a cabeça com as mãos. No entanto, provavelmente, ainda vai ser dolorido. A água gelada aperta o peito, de forma que você não consegue respirar fundo. Pessoas gritam ao redor. É tarde da noite e aquele mar infinito se mistura com um céu negro estrelado. A sensação é de medo e frio. O navio em que você está a bordo começa a afundar nas profundezas do oceano. Pessoas que sofreram naufrágios muitas vezes continuam com medo de água pelo resto da vida. Mas a mulher cuja história você ouvirá não sobreviveu a 1 e nem mesmo a 2, mas a 3 desastres de navios e continuou a trabalhar em cruzeiros como comissária de bordo. Conheça Violet Jessop, a senhorita inafundável. Sua infância pode ser descrita em uma palavra: curta. A garota teve que amadurecer rapidamente para cuidar de seus irmãos. Violet era a mais velha de 9 filhos. A vida ficou ainda mais difícil quando ela ficou muito doente. Os médicos tinham certeza de que não sobreviveria, mas conseguiu. Ainda jovem, se mudou para a Inglaterra com sua mãe, cuidou de suas irmãs e frequentou um convento. Sua mãe trabalhava como comissária de bordo no mar, e quando adoeceu, a jovem Violet seguiu seus passos. Mas por causa de sua juventude e beleza, ninguém quis contratá-la. Acreditava-se que ela iria distrair os passageiros e a tripulação. Violet, porém, não desistiu e foi para uma das entrevistas com suas piores roupas e o cabelo desarrumado. Ela queria mostrar que estava pronta para trabalhar duro no navio, e assim o fez. A garota foi contratada. Os primeiros 2 anos transcorreram tranquilamente, mas então uma série de fatos inacreditáveis começou a acontecer. Ou desgraças, dependendo do ponto de vista. Em 1910, Violet conseguiu um emprego no navio mais luxuoso da época, o Royal Mail Ship Olympic. Ele cruzou o Atlântico da Inglaterra para a América. Os engenheiros não focaram na velocidade da embarcação, mas sim no conforto dela. A senhorita inafundável recebia apenas 2 libras por mês, o equivalente a 200 libras hoje. O trabalho árduo no convés, de manhã até a noite, não a assustava. Ela amava o trabalho.
também gostava de conversar com as pessoas e apreciava as belas vistas do Atlântico. Então, no dia 20 de setembro de 1911, ela estava trabalhando no convés como de costume. O mar estava calmo e o tempo excelente. Tudo parecia bem. O navio seguia seu caminho pelo Estreito de Solent, que separa a ilha de Wight do continente britânico. Nesse momento, o cruzador militar britânico Hawke surgiu à frente. Ele deveria ter ultrapassado o Olympic, mas algo deu errado. Os navios foram direto um contra o outro. O capitão do Olympic tentou manobrar para evitar uma colisão, mas não conseguiu. A proa do Hawke foi projetada especificamente para chocar-se com outras embarcações. E daquela vez colidiu com o Olympic. Bum! O transatlântico estremeceu e as pessoas gritaram de medo e pânico. O navio tinha um enorme buraco a este bordo. Violet caiu com a força do impacto. Parecia que uma das maiores embarcações da época iria afundar, mas felizmente não foi o caso. Os dois navios permaneceram flutuando e ninguém se feriu. Desta vez a sorte estava ao lado de Violet, que não se assustou com o acidente. Ela não pensou duas vezes e continuou a trabalhar como comissária. Em abril de 1912, conseguiu um emprego no melhor e inafundável navio da época, onde deveria servir os VIPs. Inicialmente ela não queria trabalhar no Titanic, mas seus amigos a convenceram. E então Violet se embarcou no dia 10 de abril de 1912 e deixou o porto de Southampton, feliz ou infelizmente. Os primeiros dias foram tranquilos, mas no quarto aconteceu um dos mais notórios desastres do mundo. A senhorita inafundável estava descansando em sua cabine, quase dormindo, quando sentiu o impacto. Naquele momento foi chamada ao convés superior. Quando o Titanic atingiu o iceberg, quase não houve pânico. Ninguém acreditava que aquele gigante pudesse realmente submergir. No momento em que o porão estava enchendo de água, todos estavam calmos nos convéses superiores. Violet, junto com outros comissários, estava ali durante a evacuação para os botes salva-vidas. Mulheres e crianças foram retiradas primeiro. Então, um dos oficiais ordenou que ela entrasse em um barco para mostrar às outras mulheres que era perfeitamente seguro. Quando entrou, as demais a seguiram e, de repente, alguém colocou um bebê enrolado nas suas mãos. Sem pensar duas vezes, Violet abraçou a criança contra o peito para mantê-la aquecida enquanto o Titanic afundava. Ela não largou a criança até que seu barco salva-vidas foi resgatado pelo Carpathia, um navio que veio prestar socorro. Já a bordo dele, uma mulher correu até ela. Sem dizer uma palavra, arrancou a criança das mãos de Violet. Ela pensou que a mulher era a mãe do bebê, então nem tentou recuperá-lo. Estava congelada e estarrecida demais para pensar em como era estranho que aquela pessoa não tivesse dito obrigada para quem salvou seu bebê. Muitos anos depois, Violet seria lembrada dessa criança em circunstâncias incomuns. Depois de sobreviver com sucesso a um dos mais terríveis naufrágios da história, ela continuou a trabalhar no mar, contrariando todas as probabilidades. Em 1916, conseguiu um emprego como enfermeira no navio hospital Britannic, irmão do Olympic e do Titanic, que navegava no mar Egeu. No dia 21 de novembro, a embarcação fez uma rota que já havia feito várias vezes. Mas naquele dia em particular, foi uma falta de sorte. O Britannic atingiu uma mina subaquática. Violet conseguiu sobreviver ao terceiro naufrágio de sua vida. No entanto, o resgate não foi tão fácil quanto os dois anteriores. Após a explosão, o Britannic começou a afundar rapidamente. Levou menos de 1 hora para submergir completamente. Violet não teve tempo de embarcar em um bote salva-vidas, então pulou na água fria. E nadou até o bote mais próximo, no qual subiu. Mas o resgate se transformou em um novo perigo. As hélices do Britannic ainda estavam funcionando, girando na água e puxando o barco em sua direção. Violet saltou bem a tempo de escapar das hélices, mas seu desafio estava longe de terminar. Já na água, foi puxada para baixo da quilha do Britannic e bateu a cabeça. A única coisa que a salvou de perder a consciência e provavelmente a vida foram seus cabelos grossos. No final, a mulher se afastou do motor e foi resgatada por outro barco. Nos anos seguintes, Violet foi atormentada por dores de cabeça. Quando finalmente foi ao médico, ele disse que ela teve uma sorte incrível, pois no acidente do Britannic teve uma fratura no crânio. Os 3 desastres pelos quais Violet passou não a fizeram parar. Ela continuou a trabalhar em cruzeiros até 1950 e viajou o mundo 2 vezes no luxuoso Belgian Land.
Felizmente, a sequência de contratempos terminou e a mulher nunca mais naufragou. Em 1950, ela se mudou para Great Ashfield, no condado de Suffolk, nos Estados Unidos. No total, ela trabalhou no mar por quase 42 anos. Satisfeita com sua carreira, se estabeleceu em uma grande cabana construída no século XVI. Mas, um ano depois de se aposentar, recebeu um estranho telefonema. Era tarde da noite. Violet estava dormindo quando o telefone tocou. Ela atendeu. Do outro lado, a voz de uma mulher que não se apresentou e perguntou imediatamente: "Com licença, foi você quem salvou um bebê no Titanic?" Violet respondeu: "Sim, era eu", disse a estranha, que riu e desligou. Violet contou a um amigo sobre essa ligação em comum. Ele presumiu que algumas crianças estavam de brincadeira. Mas Violet nunca havia contado a ninguém sobre o bebê antes daquele telefonema. De acordo com os registros antigos, a única criança que estava no barco com Violet era um menino. Mas esses mesmos registros também diziam que o menino foi salvo por outro passageiro. Ainda não se sabe quem era o bebê que Violet resgatou. E assim, por sobreviver a 3 naufrágios diferentes em 3 navios diferentes, ela foi apropriadamente apelidada de Senhorita Inafundável. No outono de 1924, Curtis Welch, o único médico da cidade portuária de Nome, no Alasca, deixou todos em alerta. Havia pouquíssimos recursos para tratar a difteria, uma doença perigosa e fácil de ser disseminada, além de bastante comum naquela época. O Dr. Welch encomendou uma remessa a mais e esperava recebê-la antes do inverno, já que depois a cidade ficaria inacessível por 8 meses, por causa do gelo. Mas o navio com a cura não chegou a tempo, e a cidade não teve outra escolha senão esperar até a primavera. Não havia sinal algum de surto em Nome, mas o Dr. Welch continuava preocupado. Em dezembro, ele atendeu várias crianças que estavam com a garganta inflamada, e embora a difteria tivesse sido descartada, suas suspeitas cresciam a cada dia. Até que finalmente, em janeiro de 1925, elas se concretizaram. Ele diagnosticou o primeiro caso da doença. Nome tinha 2.000 habitantes, mas havia mais de 10.000 que moravam nas redondezas, todos correndo o risco de contrair aquela enfermidade. O Dr. Welch fez de tudo para que a situação chegasse aos ouvidos de todos que tinham condições de ajudar, e um comitê de emergência foi formado, enquanto a cidade foi colocada em quarentena. Mais de 1 milhão de unidades da cura, o suficiente para impedir mais contágios, foram encontradas nos Estados Unidos e enviadas para o Alasca. Mas o grande desafio era fazê-las chegar até Nome. O porto ainda estava congelado. A ferrovia terminava em Nenana, que ficava a 1.085 quilômetros de distância, e os aviões da época não conseguiam voar nas temperaturas extremas do subártico. Então, após uma breve discussão, a única solução encontrada eram os cães de trenó, juntamente com seus condutores, chamados mushers. Eles eram o orgulho do Alasca e também transportavam correspondências, já que não havia transporte algum capaz de transitar por aquela região. Para essa corrida de resgate de 1925, só os melhores mushers foram escolhidos. O Dr. Welch calculou que o soro duraria no máximo 6 dias sob as condições extremas do trajeto, e depois disso precisaria ser descongelado, então os cães tinham que ser rápidos. O melhor entre os mushers era Leonhard Sepala, com seu cão-guia, um husky siberiano chamado Togo. Eles moravam em Nome e ficaram famosos lá por serem a dupla mais rápida e resistente de todas. A cura seria levada de trem até Nenana e depois recolhida por cães com revezamento de 2 equipes. Uma levaria a carga preciosa saindo de Nenana e a outra correria ao encontro dela saindo de Nome. O ponto de encontro era quase no meio do caminho, na cidade de Nulato. Sepala foi escolhido para fazer o trajeto de mais de 645 quilômetros, de ida e volta de Nome a Nulato. Mas depois que ele partiu, ficou decidido que seriam acrescentadas mais equipes no revezamento para agilizar as coisas, quebrando a corrida em trechos de 40 quilômetros. Sepala não sabia desse esquema, e a falta de comunicação quase causou uma catástrofe em Nome. Ele e seu trenó correram o mais rápido que conseguiram e cortaram caminho cruzando a camada de gelo de Norton Sound, que é um braço do mar de Bering. Esse local era bem perigoso por causa do deslocamento de gelo. Ele foi o único musher que teve coragem de pegar esse atalho e isso poupou um dia inteiro de viagem.
A equipe conseguiu atravessar aquele trecho, embora o clima fosse aterrorizante, como se estivesse conspirando contra a humanidade. O inverno de 1925 foi o mais frio em 20 anos, com vendavais que faziam as temperaturas cair para menos 73 graus. Quando já havia percorrido 275 quilômetros do trajeto, Sepala, certo de que ainda havia quase 80 quilômetros pela frente, encontrou outro Musher que estava tendo problemas com seus cães. Ele passou apressado pelo homem, pois não podia perder tempo, quando o ouviu gritar em meio ao vento e neve: O Soro! O Soro! Está aqui comigo! Parece que os Mushers, que estavam vindo do lado contrário, foram mesmo mais rápidos. Um deles pegou a cura mais de um dia inteiro antes do previsto. Então foi sorte ele ter encontrado Sepala. Se eles não tivessem se cruzado, o remédio poderia ter estragado, causando mortes em massa na cidade de Nome. Sepala então pegou a carga e se virou para voltar para Nome. A noite estava caindo e ele estava prestes a enfrentar a parte mais arriscada do trajeto. Após descansar um pouco com seus cães, tomou a ousada decisão de atravessar Norton Sound de novo. Os ventos ficaram ainda mais fortes, e uma nevasca começou quando Sepala já havia andado metade do Sound. Ele ficou com medo de se perder e ficar preso em algum deslocamento de gelo, mas Togo, seu cão-guia de confiança, tinha um olfato perfeito e liderou a equipe. Mas então Sepala ouviu um barulho de rachadura. O pior havia acontecido. O gelo estava se movendo abaixo deles. Caso essa camada se desprendesse, a equipe inteira poderia ficar presa no mar aberto. Ele não sabia quanto ainda faltava para sair daquela tempestade de neve, com praticamente nenhuma visibilidade. Mas confiava em seus cães, principalmente em Togo, então continuou a viagem. As rachaduras pioraram, e Sepala estava tão focado em sair vivo dali que quase foi pego de surpresa quando o véu de neve subitamente se abriu e ele viu a margem. Eles conseguiram! Mesmo assim, ainda havia muito chão pela frente. Eles chegaram a uma pousada do outro lado de Norton Sound e pararam para descansar, mas continuaram a viagem 4 horas depois. Togo, perseverante como sempre, conduzia sua equipe adiante, rumo ao Monte Little McKinley, que tem uma subida de 13 quilômetros no total. Finalmente o trenó chegou à cidade de Golovin, e lá a carga foi transferida para outro Musher que já estava à espera. Ao todo, a equipe cobriu uma distância de 420 quilômetros em 5 dias, batendo todos os recordes de trenós. A justiça exigiu que o Togo recebesse todas as honras por causa de seu esforço heróico, mas a realidade foi diferente. O último trecho de pouco mais de 80 quilômetros foi percorrido por Gunnar Kassen e seu cão-guia Balto. O combinado era que Kassen viajasse apenas metade dessa distância, mas ele chegou ao ponto de revezamento muito cedo e encontrou o colega que pegaria a carga dormindo. Para não perder tempo, resolveu continuar a viagem e entregar o medicamento por conta própria. Balto não reclamou, ainda estava cheio de força, mesmo depois de ter enfrentado uma longa viagem na nevasca e naquele frio congelante. Então, no dia 2 de fevereiro, às 5h30 da manhã, a cura chegou a Nome e estava pronta para ser usada dentro de algumas horas. Os cidadãos ficaram muito gratos e receberam Kassen e Balto com aplausos. Pouco depois, a fama deles ganhou a cidade e percorreu o Alasca, os transformando em celebridades do estado. Embora cada membro do revezamento tenha recebido uma premiação e condecoração do presidente americano, a fama de Balto foi muito além. Ele recebeu uma chave simbólica da cidade de Los Angeles, com um formato de osso, uma estátua em Nova York e até estrelou em um filme. 70 anos depois, um desenho baseado no acontecimento histórico foi feito pela Disney. Togo recebeu sua porção de reconhecimento também, mas sua participação no que foi mais tarde chamado a Grande Corrida do Soro não foi tão reconhecida. Sepala e seu cão-guia viajaram para muitos estados no ano seguinte e foram recebidos por multidões eufóricas em todos eles. Por fim, eles resolveram ficar em uma cidade de Poland Spring, no Maine, onde Sepala abriu um canil de huskies siberianos. Lá, Togo viveu com amor e respeito até o fim de sua vida em 1929. 3 anos depois, Leonhard Sepala vendeu seu canil e voltou para o Alasca para participar das Olimpíadas de Inverno como condutor de trenó de cães. A equipe dele saiu de lá com uma medalha de prata. Sobre os acontecimentos da Grande Corrida do Soro, ele disse apenas uma coisa, que era grato por tudo ter dado certo, mas que ficou aborrecido por Togo não ter sido reconhecido como o verdadeiro herói daquela corrida.
Certamente ele teria ficado feliz em saber que, com o tempo, seu corajoso cachorro finalmente recebeu o reconhecimento que tanto merecia. E foi assim que tudo aconteceu. Então, era metade do século XIX. Não havia filmes, nem TV e definitivamente nem internet. Sim, as pessoas não tinham muitas opções de entretenimento, mas um homem encontrou uma maneira de emocionar as multidões, mesmo que isso significasse colocar sua vida em risco. Seu nome era William Leonard Hunt, mais conhecido como o Grande Farini. 1852, Bowmanville, Ontário. O futuro dublê, viajante e inventor era um garoto de 14 anos com grandes ambições. Ele, sem dúvida, havia nascido para se apresentar, mas seus pais, muito rígidos, não o deixavam nem mesmo ir ao circo, que provavelmente era a maior forma de entretenimento da época. O jovem Willie começou a praticar com um fio de cobre no jardim de casa. Ele treinava para atravessá-lo e também montou um trapézio improvisado. Quando o circo itinerante chegou à cidade, Willie sabia que não podia deixar de ir de jeito nenhum. As performances o fascinavam, então começou a praticar acrobacias. Ele já dominava andar na corda bamba, dar cambalhotas e carregar objetos pesados. Seu pai ficava apavorado com a ideia de que o filho pudesse desperdiçar a vida inteira fazendo esse absurdo. Então, fez um acordo com o jovem Willie. Ele poderia continuar se divertindo com suas acrobacias se começasse a estudar medicina. Mas quando Willie estava com 21 anos, o pai foi viajar para a Inglaterra. A viagem dele foi a chance do rapaz. Um comitê local foi ver o jovem artista. Eles precisavam descobrir se ele conseguia andar na corda bamba sobre o rio Ganaraska. Veja bem, os eventos locais estavam perdendo seu encanto. Sempre as mesmas velhas apresentações, a mesma comida, tudo a mesma coisa. Esse cara poderia ser aquele sopro de ar fresco e emocionante de que a feira precisava desesperadamente. Ele poderia ser o homem que andaria no céu. Negócio fechado. William Hunt teve um desempenho incrível e só precisava de um nome para fazer jus à façanha e deixar uma marca na mente das pessoas. Certa vez, ele leu sobre um médico italiano aventureiro de nome Luigi Carlo Farini. Inspirado nele, se autodenominou Signor Farini, nome que mais tarde se tornou o Grande Farini. A corda foi amarrada de um prédio de 4 andares a outro, por 20 metros sobre o rio Ganaraska. O jornal local anunciou a performance, chamando-a de A Grande Ascensão, e foi um sucesso. No entanto, Farini não era o maior. Ele ainda ficava para trás, perdendo para o Grande Blondin, que havia caminhado em uma corda bamba que se estendia por 300 metros sobre o rio Niágara, poucos meses antes da acrobacia de Ganaraska. Farini sabia que precisava melhorar sua performance. Ele admirava Blondin, mas certamente queria superá-lo. Isso era difícil. Mais experiente do que Farini e 14 anos mais velho, Blondin não apenas fazia as acrobacias como tornava tudo divertido. Ele era um artista no real sentido da palavra. Caminhava pela corda bamba com os olhos vendados, com as mãos algemadas, carregando seu chefe, empurrando um carrinho de mão ou tinha um saco cobrindo o corpo. Quanto mais maluco, melhor. Ou parava de repente no meio da corda para preparar uma omelete e dar para os passageiros dos barcos turísticos que passavam lá embaixo no rio Niágara. Um ano depois, em 1860, Farini fez a mesma travessia sobre o Niágara. Ele conseguia fazer os mesmos movimentos, coberto com um saco, carregando alguém, dando cambalhotas e assim por diante. Mas superou seu concorrente ao se equilibrar com a cabeça, pendurado na corda pelos dedos dos pés e carregando uma tina nas costas. Enquanto andava, até desceu um balde no rio para pegar um pouco de água. Blondin afirmou que ninguém conseguiria fazer suas acrobacias. Então, o Sr. Farini desafiou seu ídolo várias vezes, querendo competir sobre o Niágara. Mas o grande Blondin nunca aceitou nenhum desses desafios. Um deles seria Farini carregar Blondin até a metade da corda e vice-versa no resto do caminho. Não importa o que Farini fizesse, ele nunca conseguia sair da sombra do grande Blondin, que era o número 1, mesmo aos olhos da realeza. O príncipe de Gales e futuro rei da Inglaterra ficou maravilhado com a atuação de Blondin e esnobou Farini. Mesmo que o Blondin continuasse provando ser um grande artista e ficasse em primeiro lugar, Farini, na verdade, ganhava mais dinheiro. Blondin precisava passar o chapéu para conseguir se sustentar, enquanto seu concorrente nasceu para os negócios. Ele conseguiu fazer um acordo com as ferrovias regionais, pelo qual receberia uma porcentagem dos ingressos vendidos para cada trem que fosse para o Niágara para ver seu show. Enquanto isso, em casa, quanto mais o jovem conquistava, mais seus pais ficavam decepcionados com ele.
que não era o médico que eles tanto desejavam. Sem o apoio da família e perdendo a batalha pelo primeiro lugar para a Blondine, o grande Farini tinha que avançar por conta própria. Mas não por muito tempo. Em 1861, o jovem de 23 anos se casou com uma beldade chamada Mary Osborne. A esposa de um acrobata dificilmente tem uma vida comum. Ele a treinou para se segurar nas costas dele durante as caminhadas na corda bamba, e ela se tornou sua parceira nas performances. Até um dia trágico no ano seguinte, quando Mary ergueu uma das mãos para acenar para a multidão que os aplaudia. Ela perdeu o equilíbrio e escorregou. Farini ainda conseguiu agarrar o vestido dela com uma das mãos, mas enquanto puxava a jovem esposa, o destino mais uma vez decidiu o contrário. A roupa rasgou de repente e ela caiu. Farini ficou arrasado. Mas, como se costuma dizer, o tempo cura todas as feridas. As coisas finalmente mudaram para melhor em 1870, quando ele encontrou a oitava maravilha do mundo, Lulu, uma jovem acrobata de Paris que se apresentava em um teatro de 4.000 lugares, na Champs-Élysées. Ela pulava 8 metros no ar, altura que mais tarde aumentaria para inacreditáveis 12 metros. Eles se tornaram uma dupla que não parava nunca. Os dois viajaram para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos, deixando as pessoas de queixo caído onde quer que se apresentassem. Durante uma apresentação, Farini quase perdeu sua preciosa Lulu. Naquele dia fatídico, a barra escorregou da mão da acrobata, que caiu no chão. Ela foi levada às pressas para o hospital e felizmente sobreviveu. Mas então veio uma revelação bombástica. Lulu era o filho de Farini disfarçado. Depois que melhorou, continuou a se apresentar, mas como ele mesmo agora. O Aquário Real Westminster, em Londres, já foi famoso como um grande centro de entretenimento. O local passou por algumas dificuldades financeiras, então a administração pediu ajuda para Farini. Por algum tempo, ele trabalhou como inventor e criou algumas máquinas malucas para empolgar os espectadores. Fez e patenteou o primeiro canhão capaz de atirar as pessoas para o alto. Sua bala de canhão humana era uma mulher chamada Zazel. Em pouco tempo, ela ficou tão famosa quanto Lulu. Eles logo partiram para a América para se juntar ao maior espetáculo da Terra. Zazel era a estrela principal. Farini viajou pelo mundo inteiro. Uma de suas viagens o levou ao deserto de Kalahari em 1885, tornando-se o primeiro ocidental conhecido a cruzar este deserto a pé e a viver para contar a história. Não só fez isso, como escreveu um livro sobre a travessia. Ele alegou ter encontrado a cidade perdida de Kalahari, embora isso não seja oficial, já que nunca provou. Seu filho foi junto nessa aventura, fazendo desenhos e tirando fotos. Mesmo aos 50 anos, ele amava apresentações. Em 1888, promoveu o ousado salto de paraquedas do aeronauta Thomas Scott Baldwin, pulando de um balão de ar quente a 900 metros. Algumas pessoas dizem que o homem deve ter sido um dos primeiros a usar um paraquedas, um verdadeiro salto de fé. As acrobacias não eram os únicos interesses de Farini. Ele começou a pintar telas a óleo mais tarde na vida, o que acabou sendo surpreendente, pois suas obras foram exibidas na Exposição Nacional. E também tinha um talento especial para a botânica. Sempre que viajava, recolhia bulbos e sementes de lembranças dos lugares. Ele até publicou 2 livros sobre plantas e flores. Graças a uma vida toda viajando, ele sabia falar 7 idiomas. E tão bem que até traduziu algumas histórias de jornais alemães. É verdade que teve a ajuda de sua esposa, uma pianista alemã chamada Anna Miller, com quem se casou em 1886. Conforme Farini foi ficando mais velho, começou a dedicar seu tempo e energia a outros projetos. Ele foi um investidor de sucesso nas indústrias ferroviária e de mineração, entre outras. Também levava a sério as invenções. Tinha mais de 30 patentes de criações, como máquinas de enlatar, peças de caldeiras a vapor, motores e equipamentos de jardinagem e teatro. Uma vidente disse uma vez a Farini que ele viveria 100 anos. Ela quase acertou. O homem chegou aos 90 e provavelmente não ficou entediado um único dia em sua vida.